instituto, ele chama Acontecer com S, né? Porque você valoriza muito o ser humano. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho o que você... Nem é tanto o ser humano. Não, o ser mais é o ser de uma forma integral, holística. Não a própria pessoa, mas também todo o seu contexto, toda a sua história, toda a carga que traz, morfogenética. Eu prezo muito o que é as nossas origens, os nossos antepassados, fazer essa reverência e integrá-los naquilo que nós queremos ser, inclusive, para respeitarmos essa força que vem dos nossos anteriores, antepassados. E acontecer tem muito a ver com falar cada vez menos, fazer cada vez menos até, e ficar muito mais presentes. Só depois de ter viajado muito é que eu percebi que a grande viagem que eu faço é dentro de mim. E essa viagem é o simples dar-me conta de que entra o ar, e essa primeira entrada de ar foi quando eu nasci, e o ar também sai, e a última vez vai ser, não sei bem quando, a qualquer instante será a última. É como falava num dia destes, a última refeição, a não ser que eu cometa suicídio, eu sei que nunca saberei qual é a última. Então saber saborear, saber estar nesses momentos simples, sem a ansiedade, sem aquela questão da antecipação, do peso do que é que já foi, ou a expectativa do que é que pode ser, isso é o acontecer. É estar totalmente naquele momento presente. Porque entre o que é que nós podemos fazer, o que é que nós podemos ganhar, o que é que nós podemos ter, tudo vai ficar dentro de um registro acástico, pode ser assim visto, mas se não estivermos inteiros em cada situação que se exista, que se viva, perde-se o essencial, porque a história é sermos os protagonistas. Claro. Bem, a questão cultural, efetivamente existe o português, existe o brasileiro, existe o francês, mas mais do que isso, existem pessoas, e eu vejo pessoas por toda a parte do mundo que umas valorizam mais e outras valorizam menos, umas querem valorizar e não conseguem, outras de todo desvalorizam quando até poderiam dar um pouquinho mais de atenção a isso. Então isso tem muito a ver com o individual, acima de tudo, não tem a ver muito com a questão cultural. Muito embora que a instituição família, em tempos muito conservadores, inclusive no tempo de Salazar, era uma unidade coesa e ela era a garantia efetiva de que tudo ia dar certo naquele clã, naquele núcleo de pessoas. E era muito bom a gente ter essa sensação de pertença. Estes são os meus pais, estes são os meus filhos. E as constelações, pela perspectiva de Bert Hellinger, que é um alemão, e no caso a Europa, mais a Europa Central, valoriza muito o trabalho das constelações, efetivamente com dados garantidos, e aqui em Portugal ainda estamos quase que a lançar no desconhecido esta ferramenta de terapia muito forte e muito efetiva. Naturalmente é como qualquer outra coisa, existem pessoas que dinamizam constelações com mais efetividade e outras com menos. Trata-se também de algo muito ousado, porque trabalhar constelações é algo que não é palpável, por mais que exista investigação que demonstra como é que resulta, porque é que resulta. Rupert Sheldrake fala exatamente disso e demonstra de forma científica, e não há muito que enganar. Quando alguém cita ou vivencia algo que até é um segredo familiar e isso vem à superfície, essa informação apresenta-se de uma forma inequívoca, portanto a pessoa rende-se. No entanto, muitas das vezes vai para além do que é que são os limites da sensibilidade, ou também do que é que a pessoa se quer colocar como vulnerável e expor. Às vezes é necessário fazer esse processo para se conhecer melhor. Pois. E não estamos dispostos porque é desconfortável. Naturalmente eu conheço pessoas que fazem um acompanhamento e frequentam as sessões regularmente e estão muito satisfeitas com os resultados, e
num ou outro momento elas podem hesitar com algumas questões, portanto, não é uma situação de constelações familiares, eu gosto sim ou não. É algo que vivenciamos e algumas situações é mais fácil, outras vezes nós retraímos-nos e até nos queremos afastar deste tipo de vivências, porque é muita informação e como não é algo do tipo racional apenas, é integral, é emocional, é muito também espiritual, a pessoa às vezes não está preparada. E ao não estar preparada, eu entendo que esta ferramenta seleciona, autogestiona as pessoas que estão capazes de fazer acompanhamento e avançar com isto. Cada um tem à disposição as ferramentas que quiser usar, não é? Do género, se agora tivéssemos aqui um problema de um dente e quiséssemos resolver no mesmo instante, podíamos ter aqui uma solução inédita, sem anestesia e que é efetiva, mas é dura. E às vezes as constelações têm um bocado esta abordagem, não é tão soft e custa, mas claro, tem a ver com o perfil das pessoas. Há pessoas que preferem uma abordagem mais profunda, mais resolutiva, e é isso que elas querem, é uma constelação familiar. É respeitarmos até às vezes a sensibilidade que cada um vai apresentando em cada momento. Com certeza. Eu não vou dizer que no Brasil seja melhor ou pior, eu vejo que há contextos e contextos e a ferramenta está disponível e eu sou muito grata por poder trabalhar com ela e estou sempre disponível para poder aplicá-la quando eu efetivamente vejo que é possível. Cada um saca daí os benefícios que consegue, às vezes é mesmo isso. Não é algo que se impõe, é algo que a pessoa se pode permitir e ela vai se permitir ao seu nível. Às vezes eu falo que é como um tremor de terra. Há um primeiro grande abalo, tu vês aquela imagem que é tridimensional e a seguir existem réplicas. A pessoa vai com aquelas imagens, pode ser feito em grupo, com pessoas ou então com bonecos individualmente, e ela fica com a imagem e vai percebendo, então por isso é que acontece este movimento. Então o entendimento e o dar-se conta vai acontecendo. Muito interessante. Bom, por fim eu gostaria que você dissesse um pouquinho dos seus planos. Você tem um instituto aqui em Vila Nova de Cerveira, um lugar muito lindo. Na vida, a vida tem planos para nós, eu não tenho planos para a vida. E começou por ser um espaço para criar oportunidades de terapias na natureza, através inclusive de técnicas mais ancestrais, do xamanismo. Concretamente a pessoa poder enfrentar alguns dos medos que às vezes ela nem consegue entender ao que é que se deve ela ter medo de ir a uma entrevista de emprego, e isso acontece por simples situações de que o escuro ou o desconhecido ou o inesperado ela não seja capaz de estar relaxada o suficiente e confiar. Então trabalhar com a natureza, o nosso meio envolvente, é uma forma de nos conhecermos mais profundamente e de nos conseguirmos relacionar melhor com as pessoas e o mundo. E o Instituto Acontecer foi acontecendo, foi crescendo, e tenho uma semente especial que é a minha filha Ana Vitória, que já está com 2 anos e meio e é muito ousada, e eu espero ainda no próximo ano conseguir avançar com mais eventos, como já fizemos o lançamento, ainda agora podermos falar sobre educação alternativa, vamos colocar assim, embora que a educação não é uma alternativa, ela é uma efetividade, porque começa desde que já estamos em desenvolvimento intrauterino. E o Instituto Acontecer, neste momento, foca-se muito com produção biológica, através da permacultura, da agricultura biodinâmica, alimentos que são conservados e que visam este ciclo de sustentabilidade, autossuficiência. Não é muito grande, só tem 3.000 metros quadrados, tem alguns animais que eu não conheço, outros que eu vou conhecendo e alguns que eu adotei, como os meus gatos, as minhas galinhas e as minhas abelhas. E com eles eu aprendo muito sobre o que é ser existindo de uma forma natural. E acho que o ser humano civilizado
tem várias posturas, pode ser mais ou menos espontâneo, pode, diríamos, querer manipular mais ou menos umas situações, mas sempre temos que assegurar a nossa sobrevivência e isso é uma coisa que aprendemos muito com a natureza, com os animais. Mas eu foco-me essencialmente com as plantas. Com as plantas, a cura para mim só faz sentido de uma forma natural. Embora que existam situações agudas em que é necessário realmente retirar o apêndice porque ele inflamou e foi que se infeccionou, ou uma fratura, mas a cura das doenças degenerativas, das doenças próprias do envelhecimento, tem que ser de uma forma natural e holística. Isso que eu ia comentar, holística, porque a cura tem que ser total. Não adianta tratar apenas um sintoma, né? Um reflexo no corpo, porque às vezes está introjetado, está na mente, está na alma, né? É algo que algo que depois vai... transcende realmente, né? Dali, resolvida aquela situação, vai passar para um outro sintoma, e talvez ainda bem mais profundo e grave, porque fomos negligenciar o primeiro sinal que existia. Mas é essa a abordagem da medicina convencional e existe a medicina ayurvédica, a medicina chinesa com muito mais a negligenciar, não sei muito bem porquê. Pois. Certamente só por questão dos interesses assim estão meramente financeiros e que nunca visam o bem-estar da pessoa nem a sua cura. Sim. Eu acredito também que as terapias orientais e mais antigas, elas levam um tempo maior de cura, né, do que a medicina atual, que ela realmente quer a eficácia ou a eficiência, que muitas vezes não cura por todo, mas leva um menor tempo. A abordagem efetiva das pessoas, mais uma vez, é cada um fala da sua forma singular de se colocar na vida. Eu, por exemplo, recuso-me a tomar um analgésico simplesmente porque me dói e porque eu quero deixar de sentir essa dor. E eu prefiro vivenciar essa dor, perceber o que é que ela tem de informação para mim e, através dela, eu transcender essa situação, essa patologia. Através da respiração, através de limpeza do corpo, das emoções, da mente, mais holística, leva mais tempo. O sermos efetivos, seja por exemplo numa limpeza de um lugar ou seja no que for, para sermos efetivos leva um pouquinho mais de tempo. Mas esse up de mais tempo faz a diferença de que não vamos voltar atrás. Então estamos a fazer um caminho que é andar em diante. Então é um engano quando as pessoas se convencem de que agora eu mesmo vou resolver este problema desta dor, tomando isto. É efetivamente uma percepção errada do que é o tempo, do que é a resolução das situações. A questão é que, como dizia Hipócrates, a nossa alimentação deve ser o nosso medicamento e o nosso medicamento deve ser a nossa alimentação. Se tudo é aquilo que nós colocamos dentro do organismo, é a nossa saúde, devemos estar atentos efetivamente até onde é que eu passo, os limites. Realmente. Muitas das vezes não é que seja um medicamento, é simplesmente a minha forma de estar, de me alimentar, de viver. E não é, vai levar mais tempo. Não, é uma escolha pessoal, muito consciente. Naturalmente que com toda a pressão que existe, de todos os meios, seja mediáticos ou não mediáticos, porque inclusive em contexto familiar a gente vai comer aquilo que já comiam os nossos pais, um pouco a rotina também e os costumes, os brandos costumes levam a que a alimentação não seja mais correta muitas das vezes. São escolhas pessoais para darmos nesses passos. De alguma forma nós deixamos de ser o homem Cro-Magnon para sermos o homem sapiens sapiens, para podermos evoluir para outro nível, uma outra dimensão, precisamos fazer essas escolhas cada vez, muitas das vezes desafiando o que é convencional, o que é mais fácil. Ótimo. Então seria isso. Muito obrigado.